Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre como analisar uma ação. Hoje vou falar sobre indicadores de rentabilidade, de endividamento, de crescimento que vão te ajudar a analisar uma ação, analisar um ativo. Eles, os indicadores quantitativos. Ah, Mariana, você vai falar de indicador quantitativo, então quer dizer que você acha que isso é suficiente para dissecar uma empresa, para dissecar uma companhia, entender ela completamente. Eu não falei isso. Calma. Eu tô falando de indicadores que vão te auxiliar, mas é claro que eles sozinhos não vão te dar uma análise completa da empresa, né? Não vão te dar uma análise completa do ativo. Até porque esses indicadores têm um problema muito importante. Sempre que a gente for utilizar eles, a gente vai estar falando de resultado passado, resultado antigo. A gente vai estar falando da receita do último trimestre, de um lucro já adquirido, de custos que já aconteceram. A gente não vai estar falando de expectativa de receita, de expectativa de lucro, né? A gente só vai ter uma ideia disso se os parâmetros não mudarem, mas não necessariamente expectativa passada, né? Tendência passada é sinônimo de ganho futuro. E qual é o problema nisso? Que o mercado não funciona considerando o ganho passado, mas sim expectativa de ganho futuro. O valor de um ativo vai ser os seus fluxos de caixas futuros trazidos a valor presente e descontado o seu risco. Então, quando a gente vai olhar para esses indicadores, eles são bons para afastar a gente das dicas, para já dar uma avaliada, para realmente ver algumas características do negócio, mas é claro que eles sozinhos não vão mostrar a companhia inteira. Para a gente ter uma noção mais aprofundada de expectativa futura, tudo isso, a gente também tem que fazer uma análise qualitativa. Como assim uma análise qualitativa? É isso que eu tento fazer um pouco aqui no canal, quando eu vou fazer uma análise setorial, quando eu vou fazer uma análise de uma empresa, que é você ver as características da empresa que não são somente quantitativas. Você olhar a governança daquela empresa, o time, quem seriam os seus sócios caso você comprasse uma ação daquela companhia. Você olhar para as vantagens comparativas da empresa. Você olhar para as forças competitivas, quais são os clientes, quais são os competidores. Você olhar para o setor de uma forma geral, entender o produto, entender quais são os riscos daquele setor, como que ele casa com as expectativas macroeconômicas. Essa parte da análise é igualmente importante. Ah, Mariana, você é foda, né? Falou que vai fazer um vídeo falando de indicador quantitativo e que essa porra não presta? Não falei que não presta. Tem valor, claro que tem. Só tô falando que não pode ser algo descasado com a parte qualitativa, é só isso. Ah, então como assim? Como que a gente vai aprender a fazer uma análise qualitativa? Honestamente, eu recomendo vocês realmente verem os meus vídeos de análise setorial, de análise empresarial, por exemplo, a análise que eu fiz do setor de varejo, do setor bancário, do mercado bancário. Tem um vídeo aqui sobre o mercado de energia, né? Setor de energia de forma geral. Tem um vídeo aqui sobre empresas também muito legais, por exemplo, da Smart Fit, que eu acho que seria bastante interessante, da Ambev, que eu acho que também seria bem legal. E nesses vídeos eu acabo fazendo essa análise mais qualitativa. Então, se vocês têm curiosidade sobre isso, vejam esses vídeos, porque tem muito material legal aqui no canal. Agora, a parte quantitativa também importa. Apesar da gente olhar mais para uma questão de resultado passado do que realmente expectativa futura, é muito importante para a gente entender algumas características da empresa. Olhar para o histórico da companhia, né? Tudo isso acaba importando muito. Eles te ajudam a entender melhor o histórico da companhia, entender quanto que ela está crescendo, se ela tem uma boa rentabilidade, se ela está endividada, se ela está alavancada. Então são indicadores muito importantes e que, querendo ou não, acabam complementando essa análise mais qualitativa. E esses indicadores quantitativos, eu acho que eles também ajudam muito o investidor iniciante a fazer uma análise mais aprofundada no sentido de não olhar só preço. Isso é muito importante, né? Às vezes, quando a pessoa acaba de chegar no mercado financeiro, ela fica olhando o gráfico, olhando a movimentação do gráfico e pensa, caralho, a ação tá caindo, despencou, eu tenho que vender, ou a ação tá subindo, significa que é uma boa oportunidade, vou comprar, né? A pessoa fica muito presa nesses movimentos de mercado, achando que realmente, se subir significa que vai subir mais, né? Essas coisas meio doidas. E elas não percebem que às vezes esses movimentos acabam sendo descasados com os resultados das companhias. E que o fato da ação tá caindo não significa necessariamente que a empresa quebrou, mas sim que pode ser uma oportunidade, por que não? Nesse sentido, os indicadores também ajudam um pouco a quebrar um pouco esse vício de dica, que eu acho que algumas pessoas têm, né? Já ajuda a dar alguma coisa para que olhar na companhia, né? Se você tá entrando agora no mercado financeiro, não sabe, não sei por onde começar, eu não tenho muita noção de economia para realmente entender o que é uma vantagem comparativa, ou para entender como um setor acaba casando com expectativa macroeconômica. Se você ainda não tá tão afiado nisso, saber um pouco as questões contábeis, saber um pouco as questões quantitativas, já te ajuda muito, né? Já ajuda você a sair desse mercado de diquinha de YouTube, né? Não tem outra forma de falar. E é daí que surgiu a ideia de fazer o vídeo, né? Eu vou falar de alguns indicadores. Não é dica, deixando bem claro, até porque eu não posso fazer recomendação, né? Então não é recomendação. Mas é uma ideia de coisas que vocês podem olhar. Existem muito mais indicadores.
né? Mas vou falar de alguns principais para vocês já terem algum norte. Pretendo falar nesse vídeo indicadores de eficiência, endividamento, crescimento, rentabilidade de preço. São 5 tipos de indicadores que eu acho que cabem bem, que dão uma boa ideia do que você está comprando, pelo menos em termos quantitativos. E se você está chegando no mundo dos investimentos de paraquedas e pretende, vou utilizar esses indicadores quantitativos para começar, enfim, já ter uma ideia do que olhar, tudo bem, começa olhando os indicadores quantitativos porque, de novo, vai te dar um norte. Mas saiba que você não pode olhar para eles de forma isolada. Você tem que olhar para eles com algum grau de comparação. Comparação com o quê? Com o histórico da companhia e com outras indústrias do mesmo setor, né? No caso, com outras empresas do mesmo setor. Comparar com os concorrentes. Até porque não existe um número mágico. Tem muita gente que fala, não, porque o indicador tal tem que ser acima de tanto, tem que ser abaixo de tanto. Só que esses indicadores variam pro que é aceitável dependendo de cada setor. Porque cada setor vai ter pressões diferentes, vai ter riscos diferentes. Então isso é uma coisa muito relativa. E aí entra um pouco da análise qualitativa que acaba casando com essa análise quantitativa. Tá, os primeiros indicadores que eu vou falar vão ser indicadores de rentabilidade. Aqui eu vou falar de 2 indicadores de rentabilidade, o ROI e o ROIC. O ROI vai ser um indicador para determinar o quão boa é a minha empresa, no sentido de gerar lucro, gerar receita a partir dos seus recursos próprios, ou seja, do seu patrimônio líquido. Na prática, ele vai ser o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, quanto maior, melhor, porque significa que você está tendo mais lucro com relação ao patrimônio, né? Significa que a gestão da companhia, a governança da companhia consegue rentabilizar bem seu patrimônio inicial. Então, um ROI de 15%, por exemplo, significa que aquela companhia consegue gerar 15 centavos de ativos a cada R$1 originalmente investido pelos acionistas. Já o ROIC vai ser um indicador muito semelhante, né? A gente também vai olhar para a rentabilidade, né? Para o lucro, mas a gente vai considerar o capital total investido e não só o patrimônio. Então a gente vai falar de todo investimento feito pela empresa. A empresa está crescendo, continua investindo, decidiu comprar, sei lá, uma mesa, um computador, não sei o que lá. Quanto de lucro ela teve a partir desse investimento inteiro, né? Isso é o ROIC. E aí, para calcular ele, seria lucro operacional menos impostos sobre capital total investido. Seria a formulazinha dele. Tá, então já entendemos a ideia básica do que seria um indicador de rentabilidade. Colocando um pouco assim na prática. Banco Inter. Banco Inter é uma empresa que foca em crescimento. Não tá focando em dar muito lucro agora, tem uma rentabilidade muito grande. Ele quer crescer. Então o ROI dele é muito baixo. Mesma coisa no Nubank. Nubank é uma empresa que tá focando em crescimento, não em retorno. Ele tem ROI e ROIC negativos. O que isso significa? Que ele tá tendo prejuízo, outra forma de falar, e que ele tá queimando muito caixa. Então quem vai investir nessas empresas vão ser pessoas que também dão mais valor a essa ideia de crescimento e de um possível retorno futuro do que de fato um retorno presente. E aí, enfim, confiar na gestão da companhia para esse prejuízo realmente ser transformado em lucro futuro, não tem outra forma de falar. Tá, então Inter e Nubank focam muito em crescimento, não tanto em rentabilidade. Tem uma forma que eu consigo medir isso? Tem, indicadores de crescimento. Para saber se uma empresa está crescendo, você olha para a taxa de crescimento anual de alguns indicadores dela, como por exemplo, lucro, receita, EBITDA, por aí vai. Que no final acaba sendo uma porcentagem. Se é igual a 2% essa taxa, então significa que cresceu a 2% ao ano. Né? Se for, sei lá, receita. Então, receita cresceu a 2% ao ano. Uma tristeza. Mas, enfim, é a porcentagem aleatória que eu tirei aqui da cabeça. Essa taxa é uma taxa interessante para você ver o histórico, né, na empresa, ver se ela tem aumentado, ver se ela é constante, se ela é inconstante. E também é interessante fazer comparações. Taxa de crescimento de lucro com taxa de crescimento de receita. Você vê realmente como está se comportando aquele negócio. Por exemplo, no Nubank, que eu acabei de falar. No Nubank, se você for olhar a taxa de crescimento de clientes, uma puta empresa em expansão. Receita acompanhou isso, talvez de uma forma não tão agressiva, mas acompanhou. Lucro, acompanhou? Não acompanhou. Ainda dá prejuízo. Então são algumas métricas interessantes para você ter na cabeça e comparar. E aí comparando os indicadores de crescimento com os indicadores de rentabilidade, né? Os 2 tipos de indicadores que eu falei. Não adianta nada ter uma empresa muito rentável, com um ROIC bom, um ROI bom, mas que não pega toda essa rentabilidade, esse lucro que ela dá e reinveste, né? Que não pensa em gerar mais lucro
lucro no futuro. A empresa tem que alcançar um equilíbrio entre essas duas coisas. Por quê? Porque o que significa uma empresa não crescer? Significa que, em termos relativos, ela está perdendo mercado. Porque tem outras empresas crescendo, o PIB do Brasil está crescendo, a economia do Brasil está crescendo e ela está parada, então ela está perdendo market share. E é interessante pensar, olhando um pouco nesse sentido de comparação, que todas essas métricas que eu vou falar aqui acabam se influenciando. Uma empresa de crescimento baixo, por exemplo, vai fazer com que poucas pessoas queiram pagar por um PL alto. O que é PL? É preço de ação sobre lucro da empresa. Quanto maior o crescimento da empresa, então mais gente vai querer pagar um preço maior, mais gente vai querer se arriscar, porque vão pensar que no futuro tem maior chance da empresa crescer e eu conseguir pegar esse retorno. É o que acontece com um Bank, é o que acontece com o Inter. Agora, se minha empresa não cresce tanto, se ela é sólida, se ela já é o maior player num setor que não é de expansão, né, já tá consolidado, faz sentido eu pagar caro? Não faz. Não tem outra forma de falar, não faz. Então são algumas coisas que a gente tem que ter na cabeça quando vai montar uma carteira, quando vai comprar um ativo. E aí, aproveitando esse papo, né, da importância de crescimento, da empresa crescer, tem outra métrica que eu acho interessante falar sobre, que algumas pessoas falam, mas não explicam muito bem o que é o payout. O payout é a porcentagem do lucro líquido da empresa que é pago em dividendo. Então, por exemplo, a empresa lucrou R$100 e ela deu R$60 em dividendos. Então, o payout daquela empresa é de 60%. Simples assim. Qual é a questão? É que às vezes, principalmente se a gente tem uma carteira, né, pensando em dividendos, pensando numa estratégia de dividendos, a gente pode olhar para um payout alto e pensar que é algo bom. E não necessariamente é verdade, né? Às vezes um payout alto significa simplesmente que a empresa não está reinvestindo. A parte do lucro que ela dá para o acionista, que ela dá em formato de dividendo, acaba sendo o dinheiro que ela deixou de usar para reinvestir na companhia, que ela deixou de usar para crescer. Então, por exemplo, se é uma empresa de crescimento, se é uma empresa de um setor em expansão, não faz sentido essa métrica ser alta, porque no final a companhia está se prejudicando, ela está dando dinheiro para o acionista, mas ela está prejudicando seu crescimento no futuro. Existem setores, e é por isso que eu falei, né, que todos esses índices, todos esses indicadores acabam sendo muito relativos, né, dependendo do setor, dependendo da empresa. Existem setores que já são mais consolidados, que não é um setor de expansão, que faz sentido ter payout maior. Por exemplo, o setor elétrico. Faz sentido uma empresa do setor de energia distribuir dividendo, né, pelo menos ter um payout maior do que uma varejista teria, mas é bom ter um pouco dessa sagacidade, que no final, o dinheiro que vai para o seu bolso acaba sendo menos dinheiro que a empresa tem para reinvestir no negócio. Terceiro tipo de indicador de eficiência. Por exemplo, margem líquida, né? Margem do lucro líquido. Dá uma boa ideia da rentabilidade, da eficiência do negócio. O que a margem líquida mostra? Ela mostra quanto do faturamento realmente vira lucro. É lucro líquido sobre receita líquida. Obviamente, quanto maior, melhor. Então, por exemplo, se você sair daqui desse vídeo e ir para o vídeo de varejo, uma das coisas que eu falo no vídeo de varejo, fazendo uma análise qualitativa, é que esse é um setor com margem líquida baixa. De forma geral, no setor, as varejistas vão ter uma margem líquida pequena. Agora, você olha para a B3, por exemplo. B3 é uma empresa com uma margem líquida alta. Como que ela consegue manter essa margem líquida alta? Questões regulatórias que acabam servindo como barreiras de entrada. Ajuda a manter uma margem líquida elevada. Então, são algumas questões qualitativas, quando a gente vai olhar para a companhia, que acaba mesclando com essa análise quantitativa. Quarto tipo de indicador de endividamento. Por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA. Nesse caso, quanto maior, pior. Significa que a empresa tem muita dívida e não está gerando dinheiro suficiente para pagar essa merda. O bom desse indicador, né, desse índice, é que mostra quantos anos levaria para a empresa conseguir zerar a dívida dela, considerando-se que, enfim, a receita, o lucro, se continuasse se movimentando dessa forma e que a dívida também. Lembrando, né, que esses índices mostram comportamento passado. Aí, de novo, tudo depende. Se a gente vai falar de uma empresa monopolística, que tem uma noção da receita no futuro, que tem uma noção de quanto o lucro vai gerar, como, por exemplo, empresa elétrica, por que não? Que funciona com muito contrato. Você ter uma dívida maior, tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem, a empresa não vai quebrar. Agora, uma varejista com muita dívida assusta. Empresas de crescimento de forma geral, se tá alavancada e muda as expectativas macroeconômicas, a empresa quebra. A gente vai ver muito disso agora. Estados Unidos aumentando os juros, tudo isso vai virar um problema. Já falei no vídeo que eu fiz sobre recessão, né? Já comentei sobre isso. E por último, mas não menos importante, indicadores de preço.
Qual a importância dos indicadores de preço? Não adianta você ter um puta ativo, uma puta empresa que cresce pra caralho, que tem rentabilidade, que não tá alavancada e que não tem dívida. Tipo, você encontrou o paraíso e essa porra tá cara. O indicador de preço, ele ajuda a te responder se essa empresa tá cara ou tá barata, né? Como eu falei, ele não vai chegar no valor do ativo considerando expectativa futura, né? De realmente, vou fazer um cálculo para prever os futuros fluxos de caixa e depois trazer a valor presente e descontar o risco. Não vai fazer isso, infelizmente. Mas ele pode te dar uma noção. Vou falar aqui de dois. PL e P sobre VP. Ou seja, preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial. Preço sobre lucro é o preço da ação sobre o lucro líquido da companhia. Ou seja, significa quanto que o mercado está disposto a pagar pelo lucro líquido daquela empresa. Se uma empresa tem um PL de 10%, significa que mantendo esses lucros constantes, com uma distribuição de 100%, então você conseguiria se repagar em 10 anos. No caso, o investimento estaria pago em 10 anos. Então, Inter é uma empresa que eu falei no começo do vídeo, quando eu fui falar de rentabilidade e crescimento. Inter é uma empresa que já teve PL, preço sobre lucro, maior do que 100. Ou seja, demoraria 100 anos para esse investimento se pagar, mais de 100 anos para esse investimento se pagar. Você não vai estar vivo daqui a 100 anos. Então, por que as pessoas compram isso? Porque, como eu falei, esses indicadores quantitativos vão mostrar o passado das companhias, não vão mostrar a expectativa futura. E a expectativa futura com relação ao Banco Inter é que ele cresça, que ele dê um lucro bem maior. Então, que esse PL, na verdade, o retorno, acabe aumentando, acabe se acelerando. Você ganharia com o crescimento da companhia, e não simplesmente com esse histórico. E outro indicador de preço importante, que muita gente fala, é o preço sobre o valor patrimonial. E aí, o legal dele, que muita gente vai falar, é tipo, quando o preço sobre o valor patrimonial é maior que 1 versus menor que 1. Se ele é menor do que 1, então significaria que essa empresa está bem barata, Significa que ela vale menos que seu patrimônio líquido dentro da bolsa. Ou seja, está mais barato comprar ação do que, de fato, realmente fazer a empresa do zero. É para cravar isso em pedra? Nossa, eu vi uma ação que tem preço sobre o valor patrimonial menor do que 1, vou comprar. Não, porque às vezes tem motivo para a empresa estar valendo menos que 1, Às vezes a empresa é uma merda e tá quebrando, mas de forma geral é interessante ter essas noções quantitativas na cabeça para pelo menos ter um norte de como começar a avaliar uma ação. A ideia do vídeo foi um pouco essa. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal e é isso.